Olá, eu sou Ralph Gomes, do canal Reativado, e hoje vou ter um papinho aqui com vocês sobre um passeio que eu fiz. Eu não sou muito de sair, sou muito introspectivo, gosto de ficar muito na minha casa, com meus estudos, com as minhas coisas. Nesse aspecto eu posso me dizer niilista, no sentido de que eu não tenho deslumbre, digamos assim, com a realidade. Eu costumo usar um exemplo, de que eu estando aqui dentro da minha casa, ou estando em Dubai, ou estando em Nova York, ou no Japão, seja lá onde for, eu sempre vou estar em ruas, vou estar dentro de algum prédio, dentro de algum carro, e não vai ser nada diferente do que eu estar numa casa aqui no Brasil, ou estar num carro aqui no Brasil, ou estar numa rua qualquer aqui no Brasil. A única diferença é psicológica, subjetiva, de você achar que está num outro país, achar que está num passeio, está de férias, ou está fazendo turismo em algum lugar diferente. Mas se você for parar para pensar, o planeta Terra, ele é uma superfície rochosa, montanhas, vales, planícies. E você não vai ter como fugir muito disso. Ainda que você vá para a Lua. O que é a Lua? Um planeta a princípio morto, que é o que contam pra gente. Que a Lua é um satélite sem vida, que a Lua é um satélite sem atividade. O interessante é que a NASA e vários astrônomos já observaram atividade na Lua, atividade inclusive de feixes de luz, saindo da Lua, brilhos estranhos na Lua. Mas, enfim, isso aí são observações de astrônomos com seus telescópios. Isso já foi observado também pela NASA. Mas dizem pra gente que não tem atividade na Lua, Então, mais um dos paradigmas. Mas a Lua, se você for para a Lua, você vai estar simplesmente num local parecido com a Terra, só que sem atmosfera. Mas são vales, são montanhas, são planícies, é sempre a mesma história. Então, nesse aspecto, eu sou uma pessoa que não tem esse deslumbre com a realidade. Você vai, viaja para um país estrangeiro e acha que é grande coisa só porque você está em quatro paredes acreditando que está num país estrangeiro. É tudo psicológico, é tudo, a mesma coisa de você entrar num carro simples e num carro de luxo. A única diferença é o luxo, mas o carro é o mesmo. Tem motor, tem rodas, tem bancos, tem comandos, tem indicadores, setas, faróis. O ser humano é sempre muito subjetivo, O ser humano ele é muito emocional. Ele cria fantasias e realidades na sua cabeça. Então eu fiz, uma das raras vezes em que eu faço passeios turísticos. Eu moro aqui no Rio de Janeiro e tem muitos pontos turísticos. Eu já visitei alguns e não deslumbrei com nada. Porque, como eu já falei, eu sou niilista, eu tenho uma postura. Na realidade, eu não sou niilista por ideologia ou porque decidi ser niilista. Eu me encontrei niilista. Me encontrei dentro. Para quem não sabe o que é o niilismo, niilismo é essa visão de vida sem encanto, A vida sem objetivo substancial, digamos assim. Sem sentido existencial. O sentido para o niilista é o que ele inventa no seu dia a dia. Pode ser um trabalho, pode ser uma família, pode ser os estudos, pode ser simplesmente se divertir, viver sem responsabilidade ou sem maiores pressões psicológicas. Viver à deriva. Obviamente nós estamos em sociedade, nós temos certas responsabilidades, mas essas responsabilidades também muitas das vezes sufocam o ser humano, porque ele acredita nelas, ele acredita que existe um sentido, uma obrigação,
Isso prende. Então, um dos poucos passeios que eu fiz hoje, que foi lá o Aquarrio, né, que é o maior aquário da América Latina. Lá você tem 5 andares, né, de tanques com variadas espécies de peixes. Tem lá tubarão-martelo, tem lá arraias, tem vários tipos de peixe diferentes, né? Aquários menores, tem um aquário gigante onde você passa por um tubo, né? Por baixo do aquário, né? Literalmente por dentro do aquário, né? Você fica submerso nesse aquário por um túnel. Legal, um passeio assim bacana. Se você for perder tempo lá, você vai conhecer, aprender sobre várias espécies, porque também tem guias. Então bem bacana o passeio, né? Mas quando eu estava voltando, eu passei pelo INCA, Instituto Nacional do Câncer. E eu não pude deixar de me sentir um pouco mal por ter feito esse passeio, né? Porque a felicidade é uma condição ilusória do ser humano. E eu passei por esse INCA e eu imaginei as crianças, as pessoas sofrendo ali, né? Terminais, alguns talvez morreriam hoje mesmo, ou talvez morram amanhã, ou talvez já estejam esperando para morrer brevemente, por causa da condição. Isso faz questionar, e a gente observa que o ser humano quase sempre ele se diz feliz, se diz realizado, porque ele usa filtros, né? A felicidade, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, é simplesmente ignorar o sofrimento do outro. É fingir que não está vendo. Como pode você fazer um passeio? Nós temos que nos divertir, né? Nós não podemos viver só dentro do estresse, só dentro dessa visão existencialista da vida, no meu caso nihilista, onde nada parece fazer sentido, onde as coisas são meio Alice no País das Maravilhas, né? Aquela coisa meio sem lógica. Se observar que só o fato de nós estarmos vivendo, em algum momento no passado nós não existimos, em algum momento no futuro nós não vamos existir mais. Então só isso é um absurdo para a consciência tentar lidar com essa situação, né? Questões existencialistas. Acho que não pensar sobre isso é ser meio alienado, né? Porque viver uma vida sem contemplar essas questões, eu nunca consegui. Eu acho que no nível de filtragem da realidade, eu acho que você tem que estar embarcando numa certa loucura. Eu acho que a realidade que o ser humano vive ela exige uma certa loucura, né? A loucura da religião, a loucura dos sentidos, de ver sentido em existir, ou de ver importância em si próprio, né? Condições que vão, daqui a 50 ou 100 anos, estar extintas. Daqui a 100 anos, né? Vamos colocar 100 anos, praticamente ninguém que está vivendo hoje na Terra vai estar vivo. A não ser que a tecnologia evolua para que nós tenhamos mais vida. Mas ainda assim, dificilmente seremos imortais. Então a gente vê todas essas questões da religião, dizendo que você é imortal, que você é eterno. Vem os místicos, até mesmo alguns cientistas, né, que trabalham com a física quântica, dizendo que a consciência é que gera o corpo e não o contrário, dizendo que a consciência é que traz as coisas à realidade. E isso tem um certo aspecto de verdade dentro da física quântica, porque o observador é que provoca o colapso da função de onda. Tem em física quântica, quando não existe observador, existe uma onda de probabilidades. Quando alguém observa, essa onda desaba numa posição física qualquer, se tornando partícula, se tornando realidade. É por isso que quando nós olhamos para dentro do átomo não tem nada, né? Tem nada. Substancialmente o átomo é espaço vazio. Mais de 99% de espaço vazio, e mesmo o 1%, o menos de 1% que sobra, existe e deixa de existir ao mesmo tempo.
dá um salto da inexistência, da probabilidade para a existência. Então, o observador é fundamental, mas nada disso comprova de que a consciência prevaleça, né? Muito pelo contrário, a consciência de uma pessoa, né, uma personalidade, ela parece estar vinculada ao cérebro. Ainda que algum traço de consciência exista fora do cérebro, além do cérebro, ainda que algum traço de consciência exista, ainda que o universo de alguma forma se exprima e aparente uma consciência em alguns momentos, através de leis, né? Através de simetrias, de correspondências, ainda que isso aconteça, isso possa ser uma realidade, não parece ser realidade em relação a uma consciência pessoal, a uma personalidade, porque a personalidade depende de memória do cérebro e depende de vários fatores também, né? De cultura, de educação, de filtro. Consciência depende de filtro. Nós somos seres filtrados. Nós filtramos o tempo inteiro a realidade. E a felicidade, né, que foi o assunto aqui, né, se a felicidade realmente é algo real, não parece ser, né, parece ser uma construção. Felicidade do ser humano convencional, do ser humano comum, ela é feita em cima de fingir que não está vendo. Como diz, tampar o sol com a peneira. Ninguém consegue ser feliz contemplando a realidade da existência. Então, toda vez que a gente sorri, tem alguém chorando, né? Toda vez que a gente tem uma alegria, né? Toda vez que a gente tem uma felicidade familiar, a gente sabe lá no fundo que isso vai tudo desaparecer. Toda vez que uma criança nasce, é uma alegria, uma felicidade, a gente tem que ter consciência que essa criança está fadada à morte, fatalmente. Algumas décadas, ou talvez muito menos, essa pessoa vai desaparecer. Isso é uma incerteza da vida, né? Então, queria só dar um papo aqui, falar um pouquinho sobre isso, sobre a felicidade, sobre como é complicado, como é complexo você contemplar a realidade. Muitas das vezes o ser humano prefere viver numa fantasia, porque é mais prático. Às vezes talvez seja até mais inteligente, né? Porque contemplar a realidade é realmente complicado. Mas ainda assim eu sou um filósofo, não é? Um amigo do saber. E eu quero sempre saber, quero sempre conhecer. E jamais, né? O meu objetivo na vida é destruir os filtros cada vez mais. Contemplar a realidade como ela é. E tentar conviver com isso. Então, um abraço a todos. Eu sou Ralph Gomes, reativado. Isso aí, um abraço.